Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um Amigos Esportes na internet, apresentado por mim, Ricardo Nime, trazendo aí sempre muita informação, notícias e a programação aí de automobilismo, basquete, futebol, vôlei e outras modalidades praticadas aqui na região metropolitana de Campinas e também no aglomerado urbano de Piracicaba. E para abrir o programa dessa segunda-feira, hoje nós vamos falar muito de tudo que aconteceu no fim de semana esportivo. Preparados? Então vou rodar a nossa vinheta de abertura e daqui um minuto retornamos em definitivo com mais programa Amigos Esportes na internet. Automobilismo, basquete, futebol, vôlei e outras modalidades. Amigos Esportes. Já estamos de volta em definitivo com o nosso programa Amigos Esportes na internet. E para abrir o programa desta segunda-feira, vamos falar de tudo o que aconteceu no fim de semana e acontece hoje com aquele jogão da segunda-feira no Campeonato Brasileiro 2017 da Série A. Campeonato Brasileiro Série A. No sábado, em Santos, no Estádio Urbano Caldeira, na Vila Belmiro, o Santos venceu o Atlético Paranaense por 1-0 e assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro 2017 da Série A. O único gol da partida foi de Bruno Henrique, aos 34 minutos da etapa inicial. Resultados. No domingo de manhã, em São Paulo, no estádio Cícero Pompeu de Toledo, no Morumbi, o São Paulo dominou o primeiro tempo e o Corinthians mandou no segundo tempo, e o resultado final foi um empate em 1-1, que manteve o Corinthians com 10 pontos sobre o vice-líder e o São Paulo na zona de rebaixamento na 17ª colocação. O São Paulo foi superior na primeira etapa e marcou seu gol com Petros aos 27 minutos, e o Corinthians controlou o jogo na segunda etapa e arrancou o empate com Cleison aos 32 minutos. Resultados. No Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã, o Palmeiras venceu o Fluminense por 1-0 com golaço do contestado lateral esquerdo Egídio aos 41 minutos da etapa inicial. O Palmeiras segue na quarta colocação, agora com 43 pontos, já o Fluminense caiu para a 12ª colocação com os mesmos 31 pontos e somente a 3 pontos ou uma rodada à frente da zona de rebaixamento. Resultados. Em Chapecó, Santa Catarina, na Arena Condá, a Chapecoense venceu a Ponte Preta por 1-0 e deu um salto para a 9ª colocação com 31 pontos. Já a Ponte Preta, na estreia do técnico Eduardo Batista, despencou para a zona de rebaixamento na 18ª colocação com os mesmos 28 pontos. O único gol da partida foi de Lucas Marques aos 42 minutos da primeira etapa. Resultados. Agora vamos conferir os outros resultados pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série A. No Rio de Janeiro, no estádio da Ilha do Urubu, Flamengo e Avaí empataram em 1-1. O Avaí saiu na frente com Leandro Silva aos 18 minutos da primeira etapa e na etapa final o Flamengo arrancou o empate com Rodinei em belo chute de fora da área aos 35 minutos. Em Goiânia, Goiás, no Estádio Olímpico Pedro Ludovico, o Cruzeiro venceu o Atlético Goianiense por 2-1. Os gols do Cruzeiro foram marcados na primeira etapa com Arrascaeta aos 4 minutos e Rafael Sobis aos 21 minutos. E Luiz Fernando, aos 2 minutos da segunda etapa, fez o gol de honra do Atlético Goianiense.
Em Curitiba, Paraná, no estádio do Couto Pereira, com chuva de gols, o Botafogo venceu o Coritiba por 3-2. Os gols do Botafogo foram marcados na segunda etapa, com Roger de cabeça aos 12 minutos, Guilherme aos 21 minutos e João Paulo aos 38 minutos. E o Coritiba marcou um gol em cada tempo, com Ellen de cabeça aos 35 minutos da etapa inicial e em cobrança de falta, Carleto aos 37 minutos da etapa final. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, no estádio Independência, o Vitória derrotou o Atlético Mineiro por 3-1 e saiu da zona de rebaixamento. Com a derrota, a diretoria do Galo Mineiro demitiu o técnico Rogério Micali. Os gols do Vitória foram marcados por Neilton aos 2 minutos de partida, Iago aos 22 minutos do segundo tempo e fechou com Trellis nos acréscimos da etapa final. O gol do Atlético Mineiro foi marcado por Casares aos 17 minutos da primeira etapa. E em Salvador, Bahia, na Arena da Fonte Nova, o Bahia venceu o Grêmio por 1-0 com pênalti polêmico de Edilson do Grêmio em Alione do Bahia no último lance da partida. Na cobrança da penalidade, Rodrigão fez a festa do tricolor baiano. Classificação. A classificação da Série A, o líder é o Corinthians, 54 pontos, segundo o Santos, 44, terceiro é o Grêmio, 43, quarto o Palmeiras, também 43 pontos, quinto Cruzeiro, 40, sexto Botafogo com 40. Se o campeonato acabasse hoje, essas 6 equipes disputariam a Copa Libertadores da América no ano que vem. Sétimo é o Flamengo, 39, oitavo Atlético Paranaense, 34, nono Chapecoense, 31, décimo Vasco, 31, décimo primeiro Atlético Mineiro, 31, décimo segundo Fluminense, também 31 pontos. Se o campeonato acabasse hoje, essas 6 últimas equipes disputariam a Copa Sul-Americana no ano que vem. 13º é o Bahia com 30, 14º Avaí também 30, 15º Sport 29, 16º Vitória 29, já na zona do rebaixamento 17º São Paulo 28, 18º Ponte Preta de Campinas 28, 19º Coritiba com 27, 20º Atlético Goianiense com 22 pontos. Próximos jogos. E hoje, segunda-feira, 25 de setembro, às 8 horas da noite em Recife, Pernambuco, no estádio da Ilha do Retiro, jogo para fugir da zona da confusão, o Sport em 15º lugar com 29 pontos, recebe o Vasco da Gama em 10º lugar com 31 pontos. E você pode conferir tudo no nosso portal na internet aiamigos.com.br, clique em esportes, em seguida em Campeonato Brasileiro. E agora no Ai Amigos Esportes, vamos ver o que aconteceu no fim de semana no Campeonato Brasileiro da Série B. Se você quiser, pode dançar largadinho. Resultados. Os resultados do fim de semana pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série B. Na última sexta-feira, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, no estádio Alfredo Jaconi, Juventude e Boa Esporte não saíram do 0-0. Em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, no estádio do Passo das Emas, Luverdense e Oeste também não saíram do 0-0. E em Londrina, Paraná, no Estádio do Café, Londrina e Santa Cruz empataram em 1-1. O gol do Santa Cruz foi marcado por Wellington César aos 18 minutos da segunda etapa e o Londrina arrancou o empate com Ricardinho aos 29 minutos da etapa final. Já no sábado, 23 de setembro, em Florianópolis, Santa Catarina, no estádio Orlando Scarpelli, o Figueirense venceu o ABC de Natal por 2-0, com um gol em cada tempo. Enan de pênalti aos 43 minutos da primeira etapa e o sul-africano Ty Sandals aos 13 minutos da etapa final. Em Goiânia, Goiás, no estádio do Serra Dourada, o Goiás venceu o Paysandu por 2-1. Os gols do Goiás foram de cabeça na segunda etapa, com Thiago Luiz aos 14 minutos e Carlinhos aos 33 minutos. E o gol de honra do Paysandu foi de Rodrigo Andrade aos 37 minutos da etapa final.
Em Maceió, Alagoas, no estádio do Rei Pelé, o Criciúma venceu o CRB de virada por 2-1. O CRB saiu na frente com Elvis de falta aos 28 minutos da primeira etapa e os gols do Criciúma foram de Neto Baiano contra aos 33 minutos da etapa inicial e Silvinho aos 7 minutos da etapa final. Em Caruaru, Pernambuco, no estádio Luiz Lacerda, o Internacional venceu o Náutico por 1-0 com gol de cabeça de Leandro Damião aos 5 minutos da etapa final e reassumiu a liderança da Série B. E no encerramento da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série B, em Fortaleza, Ceará, na Arena Castelão, o Ceará venceu o Brasil de Pelotas de virada por 2-1. O Brasil saiu na frente com Misael aos 40 minutos da etapa inicial e o Ceará empatou com Leandro Carvalho de cabeça aos 20 minutos e virou com Ricardinho aos 31 minutos da etapa final. Se você quiser, pode dançar largadinho. Classificação. A classificação da Série B após 25 rodadas, o líder é o Internacional, em segundo vem o América Mineiro, os dois têm 48 pontos. Terceiro é o Paraná Clube com 43, quarto o Vila Nova de Goiás com 42 pontos. Se o campeonato acabasse hoje, essas 4 equipes disputariam a Série A do ano que vem. Quinto é o Ceará com 41, sexto Juventude 41, sétimo Oeste 38, oitavo Criciúma 37, nono Londrina 34, décimo Boa Esporte com 34, virando a página 11º Brasil de Pelotas 33, 12º Guarani de Campinas 33 pontos, 13º CRB com 32, 14º Paysandu com 30, 15º Goiás 28, 16º Santa Cruz 28, já na zona do rebaixamento 17º Figueirense 28, 18º Luverdense 28, 19º Náutico com 20 e 20º ABC de Natal com 17 pontos. Se você quiser, pode dançar largadinho. Próximos jogos. A abertura da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série B acontecerá amanhã, terça-feira, 26 de setembro, às 7h15 da noite, com 3 partidas. Em Criciúma, Santa Catarina, no estádio Heriberto Ulci, terá clássico catarinense entre Criciúma e Figueirense. Em Recife, Pernambuco, no estádio do Arruda, o Santa Cruz receberá o Ceará. E em Pelotas, Rio Grande do Sul, no estádio Bento Freitas, o Brasil enfrentará o Luverdense. Também amanhã, terça-feira, 26 de setembro, às 8h30 da noite, mais 4 partidas. Em Barueri, na Arena Barueri, o Oeste receberá o Londrina. Em Curitiba, Paraná, no estádio Dorival Brito, na Vila Capanema, o Paraná Clube enfrentará o Náutico. Em Varginha, Minas Gerais, no estádio Dilson Melo, no Melão, o Boa Esporte receberá o Goiás. E em Goiânia, Goiás, no estádio do Serra Dourada, o Vila Nova enfrentará o CRB de Alagoas. E também amanhã, terça-feira, 26 de setembro, às 9h30 da noite, outras 2 partidas. Em Natal, Rio Grande do Norte, na Arena das Dunas, o ABC de Natal receberá o Juventude. E em Belém do Pará, no estádio da Curuzu, o Paysandu enfrentará o Guarani de Campinas. Se você quiser, pode dançar largadinho. Próximos jogos. E no encerramento da 26ª rodada, valendo a liderança do Campeonato Brasileiro 2017 da Série B, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, na Arena do Beira-Rio, o Internacional receberá o América Mineiro. Se você quiser, pode dançar. E você pode conferir tudo no nosso portal na internet aiamigos.com.br, clique em esportes, em seguida em Campeonato Brasileiro. E agora no programa Ai Amigos Esportes, vamos ver o que aconteceu no fim de semana para a Copa Paulista 2017. No último sábado de manhã, em São Paulo, no estádio Cícero Pompeu de Toledo, no Morumbi, a Portuguesa venceu o São Paulo por 1-0 pela abertura da primeira rodada do Grupo 4 da segunda fase da Copa Paulista 2017. O gol da Lusa foi marcado por Guilherme Queiroz de cabeça aos 21 minutos da etapa final.
E à noite, em Lins, no estádio Gilberto Siqueira Lopes, o Gilbertão, o 15 de Piracicaba venceu o Linense por 1-0 pelo encerramento da primeira rodada do Grupo 4 da segunda fase da Copa Paulista 2017. O gol do Nhoquim foi marcado por Tito aos 11 minutos da etapa final. A classificação do Grupo 4, o líder é a Portuguesa, em segundo o 15 de Piracicaba, os dois têm 3 pontos. Terceiro é o São Paulo, quarto o Linense, que ainda não pontuaram. A abertura da segunda rodada do Grupo 4 da Copa Paulista 2017 acontecerá amanhã, terça-feira, 26 de setembro, às 8 horas da noite em São Paulo, no estádio Dr. Oswaldo Teixeira Duarte, no Canindé. A Portuguesa receberá o Linense. E na quarta-feira, 27 de setembro, às 8 horas da noite em Piracicaba, no Estádio Municipal Barão de Serra Negra, o 15 de Piracicaba enfrentará o São Paulo no encerramento da segunda rodada do Grupo 4 da Copa Paulista 2017. No último sábado, 23 de setembro, à tarde, em Taboão da Serra, no estádio Vereador José Feres, a Inter de Limeira deixou o empate escapar e perdeu para o Taboão da Serra por 2-1 na abertura da primeira rodada do Grupo 5 da segunda fase da Copa Paulista 2017. Os gols dos donos da casa foram marcados por Vinícius, de cabeça, aos 29 minutos e Danilo, aos 50 minutos da segunda etapa. O gol da Inter de Limeira foi marcado por Tom, de pênalti, aos 43 minutos da etapa final. E em Diadema, no estádio distrital do Inamar, a Ferroviária venceu o Água Santa por 2-0 no encerramento da primeira rodada do Grupo 5 da segunda fase da Copa Paulista 2017. Os gols da Ferrinha foram marcados por Léo Castro aos 7 minutos e Luiz Henrique aos 45 minutos da etapa final. A classificação do Grupo 5, os líderes são a Ferroviária e o Taboão da Serra com 3 pontos. Em terceiro está a Inter de Limeira e o Água Santa, que ainda não pontuaram. A abertura da segunda rodada do Grupo 5 da Copa Paulista 2017 acontecerá na quarta-feira, 27 de setembro, às 8 horas da noite em Araraquara, na Arena da Fonte Luminosa. A Ferroviária receberá o Taboão da Serra. E também no mesmo horário, em Limeira, no estádio Major José Levi Sobrinho, o Limeirão, a Inter de Limeira enfrentará o Água Santa no encerramento da segunda rodada do Grupo 5 da Copa Paulista 2017. No domingo de manhã, em Mirassol, no estádio José Maria de Campos Maia, o Desportivo Brasil varreu o Mirassol por 4-0 pela abertura da primeira rodada do Grupo 6 da segunda fase da Copa Paulista 2017. Os gols da equipe de Porto Feliz foram marcados por Diego Landes aos 5 minutos, Ingro aos 10 minutos, Eric de pênalti aos 36 minutos da primeira etapa e Marquinhos aos 9 minutos da etapa final. E em Santos, no estádio Urbano Caldeira, na Vila Belmiro, Santos e São Caetano empataram em 1-1 pelo encerramento da primeira rodada do Grupo 6 da segunda fase da Copa Paulista 2017. O São Caetano saiu na frente com Sandoval de cabeça aos 20 minutos da primeira etapa e o Santos empatou com Matheus Augusto nos acréscimos da etapa final. A classificação do Grupo 6, o líder é o Desportivo Brasil com 3 pontos, em segundo estão São Caetano e Santos com 1 ponto, em quarto o Mirassol, que ainda não pontuou. A abertura da segunda rodada do Grupo 6 da Copa Paulista 2017 acontecerá na quarta-feira, 27 de setembro, à tarde, às 3 horas, em Porto Feliz, no estádio Ernesto Rocco. O Desportivo Brasil receberá o Santos. E na quarta-feira, 27 de setembro, às 8 horas da noite, em São Caetano do Sul, no estádio Anacleto Campanella, o São Caetano enfrentará o Mirassol no encerramento da segunda rodada do Grupo 6 da Copa Paulista 2017. E agora no programa Ai Amigos Esportes, vamos ver o que aconteceu no fim de semana no Campeonato Paulista de Futebol Feminino 2017.
No último sábado, 23 de setembro à noite, em Barueri, na Arena Barueri, Corinthians e Rio Preto empataram em 0-0 na partida de volta pelas semifinais do Campeonato Paulista 2017 de futebol feminino. Com o resultado, o Rio Preto estará nas finais do Campeonato Paulista 2017. E no domingo, 24 de setembro, à tarde, em Santos, no Estádio Urbano Caldeira, na Vila Belmiro, o Santos venceu a Ponte Preta por 2-0 na partida de volta pela outra semifinal do Campeonato Paulista 2017 de futebol feminino. Com o resultado, as Sereias da Vila enfrentarão o Rio Preto nas finais do Campeonato Paulista. As datas e os horários das finais ainda serão definidos pela Federação Paulista de Futebol. E agora no programa Ai Amigos Esportes, vamos ver tudo o que aconteceu no fim de semana no Campeonato Brasileiro da Série C. Campeonato Brasileiro Série C. No último sábado, 23 de setembro à tarde, em São Luís do Maranhão, no estádio do Castelão, o Sampaio Corrêa empatou com Volta Redonda em 1-1, carimbou seu passaporte às semifinais do Campeonato Brasileiro 2017 da Série C e garantiu o tão sonhado acesso à Série B em 2018. O Sampaio Corrêa saiu na frente com Fernando Sobral aos 37 minutos da segunda etapa e o Volta Redonda empatou com Luan de cabeça aos 41 minutos da etapa final. Resultados. No sábado à noite, em Juiz de Fora, Minas Gerais, no estádio Bar Heleno, o Tupi venceu o Fortaleza por 1-0 no jogo de volta do Grupo D pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro 2017 da Série C. Mesmo com a derrota, o Fortaleza avançou às semifinais e conquistou o acesso à Série B. Resultados. Ontem, domingo, 24 de setembro à noite, em Sorocaba, no estádio Walter Ribeiro, o São Bento empatou com o Confiança em 0-0, garantiu a vaga nas semifinais do Campeonato Brasileiro 2017 da Série C e ganhou o tão sonhado acesso à Série B em 2018. Próximos jogos. E hoje, segunda-feira, 25 de setembro à noite, às 8h30, em Maceió, Alagoas, no estádio do Rei Pelé, o CSA enfrenta Tombense no jogo de volta pelo Grupo E, pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro 2017 da Série C. O CSA poderá perder até por 1 gol de diferença. A Tombense precisará vencer por 3-0 para se classificar. Se a Tombense vencer por 2-0, a decisão da vaga às semifinais e o acesso à Série B será na cobrança de pênaltis. E você pode conferir tudo no nosso portal na internet aiamigos.com.br, clique em esportes, em seguida em Campeonato Brasileiro. O programa Ai Amigos Esportes na internet está chegando ao seu final. Quero aqui agradecer a sua audiência, o seu carinho e a sua paciência com o nosso programa. Também quero desejar a você, as nossas famílias e os nossos amigos uma ótima segunda-feira a todos. Comecinho aí de semana, vá com calma, vá suave na nave. E conto com todos vocês amanhã, terça-feira, com mais um inédito Ai Amigos Esportes na internet. É segunda-feira, muita coragem, é vida que segue e até amanhã. Automobilismo, vôlei e outras modalidades. Ai Amigos Esportes.